O álcool, hoje, ele é usado popularmente para embriaguez, né, consolidou-se um uso do álcool, como algo para alucinar a nossa mente e tal. Mas a gente precisa entender que os povos primitivos, os povos tradicionais, os povos que originaram o uso de qualquer substância, hoje tida como alcoólica, são povos que trabalhavam a fermentação de vários elementos, de grãos, de frutas, de raízes, e dentro de várias tradições, você vai perceber esse uso. E o que se consolidou chamar de álcool, que é o nível de combustão que gera, que produz o que a gente entende como álcool hoje, ele acorda o seu corpo, ele ativa uma série de energia quando você coloca ali. E ele tem uma função também de purificar, de limpar, exatamente como a gente faz com o álcool. A gente passa a mão no álcool para poder o quê? Limpar. Agora, na pandemia do Covid mesmo, a gente teve uma necessidade muito grande de uso do álcool para evitar a proliferação de bactérias, de fungos e outras doenças. Então, o álcool ele tem esse poder, ele acorda o corpo, né? Tanto que o Iorubá ele usa muito gin, na minha casa a gente usa muito gin, e porque o gin ele tem uma função profilática, ele tem uma função de limpeza. Por exemplo, a plantinha, a semente que faz o gin é uma semente africana de muitos anos, né? Tanto que a fórmula do gin, tal como aquele refrigerante preto que vocês adoram, ela é extremamente fechada, conservada, protegida, ninguém sabe dizer o que é que vem ali, né? Agora o gin está até na moda, a garotada descobriu o gin, mas ela tem o gin tem um uso ritualístico muito forte para a gente. Então, a bebida ela tem essa função. Agora, se ela alcança essa função, é uma outra questão, porque aí vai depender da disciplina do médium, da disciplina da casa, do desenvolvimento mediúnico daquele médium, ou seja, se ele, de alguma maneira, foi preparado para lidar com álcool, porque se ele não foi preparado, a gente pode ter uma série de alterações na psique daquele médium, porque o álcool provoca alucinação, embriaguez, sim, todo mundo sabe disso, quem bebe sabe. Eu bebo, então eu sei disso. E agora você precisa também entender que se aquele espírito comunicante ele vem somente com a finalidade de beber, não há espírito comunicante ali. Há um egum, que eu vou dizer, egum é qualquer morto, né? Mas nem todos os eguns vêm para fazer coisas assim. Mas é um espírito, digamos assim, um ajogum, um espírito absolutamente trevoso, que ele está usando aquele aparelho ali, comunicador, ou seja, o médium, para fazer deboche, para fazer gracinha, porque é um espírito que está preso na atmosfera terrena. Então, para ele se manter aqui, ele precisa assediar a energia corpórea de algum médium, ou seja, a energia anímica. E essa energia é vampirizada, e esse espírito muitas vezes passa a acompanhar essa pessoa pensa que ela tem uma entidade, eu tenho a pombogira, eu tenho o caboclo, eu tenho o Exu, e não é um jogum, é um espírito negativo, é um espírito sem luz que está vampirizando. E quase sempre você percebe também esse comportamento a partir de um uso excessivo de álcool, de um uso recorrente, né? A entidade sempre está vindo para beber, sempre está vindo para beber, né? E tem entidades que às vezes a gente vê que bebe, bebe, bebe e não acontece nada, mas são casos cada vez mais raros, né? Eu costumo dizer que 27 anos trabalhando com entidades, eu tenho por regra não beber aquilo que as entidades que eu trabalho bebem. Eu tenho por regra, assim, eu não consumo aquilo que elas bebem. E já tive inúmeras experiências, já tive experiência de ficar bêbada com água, absolutamente água pura, as entidades beberem água e me deixarem completamente embriagada. Já tive experiências de trabalhar muitas horas incorporada com álcool e nada acontecer. Já tive experiência de trabalhar poucas horas incorporada com pouquíssimo álcool e ficar louca depois no final. Ou seja, cada momento de ingestão de álcool tem uma manipulação, uma atuação sobre aquela energia etílica que está ali. E o fogo é a mesma coisa, né? O fumo, o fogo através da vela, o fogo ele é um elemento, assim como água, ar, terra e o ar. E ele traz um pedacinho da energia do sol, né? Cada vez que a gente acende o fogo, é um pedacinho da luz solar. E toda vez que ele é aceso, você tem que destinar ele a alguma finalidade, né? Eu explico sempre isso aos meus filhos de santo. Então, quando a entidade está usando aquele fogo, aquele charuto, aquele cigarro, aquele defumador, inclusive, aquele cachimbo,
aquilo ali está abrindo um campo energético, do fogo. E o fogo tem a função do fogo é transmutar as energias. Então aquela entidade ela está puxando, ó, o emir que ela recebeu do céu, ou seja, o ar, o ofó, a energia que sai da boca dela, junto com as palavras e com a respiração, e está mantendo aquele fogo aceso para neutralizar uma possível carga que possa estar vindo para o próprio médium ou do próprio ambiente, saindo do consulente ou da assistência de uma maneira geral. Então, aquele fogo é muito sagrado. Ah, mãe Flávia, é obrigado todo mundo usar? Não, não é obrigado todo mundo usar. Eu conheço inúmeras entidades que trabalham sem uso do cigarro, sem a bebida, e está tudo bem, não tem o menor problema. Assim como conheço várias pessoas que usam o cigarro, o fumo, de forma extremamente pejorativa, que você fica com muitas dúvidas se é a pessoa que está ali mesmo, ou se é um egum em cima da pessoa, ou se tem alguma entidade de verdade